Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era, trocando ideias sobre vários assuntos. Hoje nós vamos conversar sobre os novos apóstolos da Era de Aquário. Aí que você vai ver que nós vamos conversar sobre assuntos extremamente diferenciados e sublimes. Vamos juntos nesses 25 minutos. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Como assim novos apóstolos, Era de Aquário? Um primeiro ponto a ser salientado é que hoje, nós estamos em 2018, junho de 2018, aqui na viradinha do sábado para o domingo, nós temos a internet como um meio que faz com que nós acessemos várias linhas de conhecimento, várias coisas que, por um acaso, nós estejamos com vontade de nos aprofundar. Então, na própria internet, como nós temos o princípio hermético da polaridade, como nós temos coisas extremamente luminosas, coisas que podem nos libertar, coisas que podem nos conectar a estados de consciência superiores, nós temos também muitas sombras. Nós temos, às vezes, informações distorcidas que, através de uma energia emocional um pouco difusa, acabam ganhando força, fazem com que as pessoas acreditem em diversas coisas, sem ter um mínimo embasamento no que realmente existe em relação à nossa evolução. Então, a minha primeira dica de coração para todos os ouvintes que estão me acompanhando agora nesse horário, sendo que eu estou ainda no meu horário da sexta-feira às 13 horas, procurem, quando vocês estiverem atrás de uma informação, que hoje é natural, a gente vê isso nas crianças, quando a gente procura algo na internet, procure observar a fonte, veja com bastante critério, até mesmo o que eu estou falando aqui para vocês. Obviamente que as informações que eu irei passar para vocês hoje, falando dos mistérios associados ao próprio trabalho do Cristo, as igrejas do Apocalipse, o transbordo de todas essas consciências agora aqui para as Américas, com uma especialidade tremenda em relação ao nosso país, eu vou conversar sobre tudo isso para vocês, que envolve o mistério no seu lado mais sublime do que representa a taça do Santo Graal. Vamos começar a entender um pouquinho, sobre todos esses assuntos fantásticos. Você deve pegar a informação que eu passar para vocês e procure averiguar, procure ver na convergência de tudo que conversarmos com o seu interior, da onde que isso veio. Como eu sempre digo para vocês, eu me apoio muito na teosofia, na eubiose, que é a escola iniciática que eu participo, porque ali eu vi uma seriedade muito grande. Eu passei por vários lugares e ali eu percebi que as revelações, todo o conteúdo que está ali traz uma realidade magistral no sentido de consciência que a gente pode acessar. Então o que eu vou passar para vocês é a minha forma pessoal, individual, Newton Schultz aqui colocando para vocês como eu vejo todo esse trabalho maravilhoso, para que a gente entenda esse momento evolutivo que estamos passando agora. Então, eu não sou a fonte, eu sou apenas um mero transmissor deste conhecimento fantástico que no final do programa eu sempre divulgo para vocês a forma de você poder acessar essa fonte. Então, vamos lá. Como eu sugeri o próprio tema, os novos apóstolos da Era de Aquário. Primeiro, Era de Aquário. Se você pesquisar por aí o termo na internet sobre nova era, novo ciclo, existem distorções imensas em relação ao que isso representa. Quando nós falamos de uma era no seu sentido real, uma era representa o início de um novo porvir para a humanidade. E através dessas eras, que tudo é astrológico, sim senhor, a própria obra dos deuses aqui na face da Terra projetando todas as suas forças e vibrações, existem ciclos que iniciam, atingem o seu apogeu, depois declinam, para que novamente surja uma energia. Esta é a própria saga dos seres especiais. O que
que nós chamamos de Cristos, de Budas, de Bodhisattvas, de Okanãs. São seres que sempre vêm trazer a boa nova para que se inicie um novo influxo. E agora nós estamos nesse influxo real desse novo porvir. Então a gente observa em toda a densidade do momento atual que muitas coisas que estão desgastadas estão ruindo, como o próprio sistema econômico do mundo, político, social. Então tudo aquilo que estava matizado de um misticismo errôneo vai cair, mas nós temos que ter o quê? A visão coletiva dos acontecimentos. Nós não podemos observar somente para a nossa própria vida pessoal e os acontecimentos, e sim, tudo que está envolvendo o planeta de uma forma geral. Então vamos ficar atentos em relação a isso. Então quando eu falo aqui de uma nova era, de um novo contexto evolutivo, eu estou falando de algo que já está escrito há muito tempo. Dá para você profetizar mais para frente, em torno do ano 4000 e pouco, sairemos do influxo dessa era de Aquário que inicia praticamente agora, para entrar na era de Capricórnio, depois a era de Sagitário em 6000 e pouco. Então existe uma cronologia que basta você estudar a história da humanidade para entender o que é uma nova era, o que é um novo ciclo. Então nós tivemos, quer ver um exemplo? Vou citar rapidamente. Antes de Cristo, se você pegar como cronologia do tempo que nós adotamos, se você pegar de 4000 antes de Cristo a 2000 antes de Cristo, nós tivemos a Era de Touro. Um dos seres ali foi Zeus Krishna, ou o próprio Krishna, aonde você pode observar, Era de Touro, que ele sempre está associado a um animal. O próprio hinduísmo, com Shiva, quando tivemos o apogeu ali, ele tem o touro Nandi, que é seu fiel escudeiro. Então todos esses simbolismos envolvem tudo que a gente observa em relação à nossa evolução. Depois a gente continua, 2000 a.C. até o Marco Zero, tivemos a Era de Áries, era de grandes guerras, a era que expressou o valor da espada, tivemos o apogeu de Roma, né? Vejam como a cor vermelha associada ao elemento fogo e Áries está tão presente nessa cultura antiga. Tivemos o próprio Moisés libertando o povo hebreu das amarras egípcias, tal. Claro que a história pode ser muito mais aprofundada. Também foi na Era de Áries. Buda praticamente fechou a Era de Áries 600 e poucos anos antes. Aí depois nós tivemos o Marco Zero, que inicia a Era de Peixes. Aí nós tivemos o Cristo. O Cristo como um Bodhisattva, às vezes eu cito como avatar, ser especial, não importa. Entenda como um ser especial que veio trazer um novo influxo. E isso foi até aproximadamente o ano 2000 ou agora. Então nós estamos, no momento atual, saindo da Era de Peixes, que firmou a mística verdadeira em relação ao ser humano. Então tudo foi ajeitadinho, você pode ver. Por favor, não levem ao pé da letra, mas se você ver, não existe mais isso, vou fazer uma guerra para conquistar aquele local. Claro que existem interesses políticos de grandes, entre aspas, nações em relação a tudo, mas está tudo acertadinho, cada um no seu lugar, etc. Não estou falando de economia, política, parte social, injustiça, etc. Mas deu uma ajeitada em tudo. E várias religiões foram criadas. Mas no momento atual, na Era de Aquário, nós temos o quê? Um novo influxo. Aquário pede para a gente observar o grupo. Então é sobre esta era que eu estou falando e os novos apóstolos que somos todos nós, repito, somos todos nós em relação à formação desse evento. Por isso que a Era de Aquário é uma era coletiva. Então, um apóstolo, um ser que defende uma filosofia, que defende a implementação de uma determinada consciência de um ser especial, isso cabe a todos nós. Todos nós somos os novos apóstolos da Era de Aquário. Mas agora no programa, eu vou procurar conversar com vocês o que nós podemos entender em relação a isso, desta era que se findou praticamente agora e de todos os influxos que nós estamos vivendo com essa realidade nova. Primeira coisa, o próprio trabalho do Cristo não era só um trabalho religioso, ele iria executar uma reforma integral, uma reforma que iria abranger todo o lado temporal, o lado humano, o lado social. E Roma deveria ser, junto com o povo hebreu,
que o negou, como a gente sabe a história, não é tanto como a gente vê por aí, mas tem muito do que realmente aconteceu, o povo hebreu negou, e aí aconteceu, como eu já citei várias vezes em meus programas, o deicídio do Gólgota, que foi a morte da divindade, infelizmente. Então, novos paradigmas, novas realidades, reajustes foram criados. Então, um primeiro entendimento é que o trabalho do Cristo iria reformar tudo. O trabalho do Cristo iria reformar a religião, criando uma nova religião, com os influxos da Era de Peixes, que começava praticamente com a manifestação desse grande ser, uma forma de entendimento ou ser de maior potencial em relação a ela. Aí ele vem, ele traz, de repente, todos esses influxos e o povo não aceita. Então teve que existir um reajuste da grande lei, a lei divina ou a lei cósmica, em relação a esse trabalho que iria mudar. Nossa, se o trabalho dele tivesse ocorrido como plano inicial, o planeta Terra possivelmente não se encontraria na situação que se encontra hoje, com tantos novos reajustes, com tantas transformações que devem acontecer. Então, tendo essa base de que o Cristo iria fazer todo um trabalho como uma reforma espiritual, como também social, temporal ou humana, de todos os valores que a humanidade cultua, nós podemos começar a entender como foi mantido esse rito. Quando nós pegamos a Santa Ceia, um exemplo, quando Cristo faz, né, ele dá o seu pão e dá o vinho e fala que ali está o sangue, que ali está o corpo, que ali está a presença vibracional dele, ele estava afirmando o culto da taça do Santo Graal, que existe já há milhões de anos, desde a época da Atlântida. Então ali o Cristo, ele passa para os apóstolos que estavam com ele, os seus 12 direto, que o 12 também tem um significado importantíssimo. Se nós pegássemos só um programa sobre isso, a gente falaria muitas coisas, mas não é o tema do programa hoje. Então o Cristo estava afirmando esse culto, o Cristo estava afirmando essa realidade para que todos nós continuássemos com o decorrer dos anos firmando todo o conhecimento, todo o amor e toda a sabedoria que ele trouxe. Então, o culto do Santo Sangue, que estava associado às 7 igrejas do Apocalipse do apóstolo João, e teria Roma e Jerusalém como uma 8ª cidade, porque são 7 igrejas do Apocalipse, o que ocorre? Os próprios apóstolos, depois que ocorre a morte do Cristo, o que eles fazem? Eles começam a andar por essas cidades, porque estas 7 igrejas antigas, que hoje nós só temos ruínas ali, porque representam o passado, Esmirna, Laodiceia, Éfeso, nós temos as 7 ali projetadas como algo que na época iria junto com Jerusalém e Roma, Jerusalém representando a capital espiritual do mundo, e Roma como poder temporal ou poder que atuaria diretamente com a parte das resoluções espirituais que teríamos em Jerusalém, como se fosse uma parte ativa, iria existir uma reconstrução total do planeta Terra. Então este plano, infelizmente, não ocorre como deveria ser, e ali ficam os apóstolos da Era de Peixes perdidos sem o seu mestre. Mas eles bem sabiam que eles deveriam estar firmes e convictos com o conhecimento que o mestre passou, e com isso nós tivemos, cito aqui, 2 grandes oradores, né? O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, que inclusive Pedro nós teremos a comemoração dele agora na festa junina, dia 29, né? Onde é comemorado, se celebra São Pedro, e eles foram os 2 grandes oradores que ficavam andando por essas 7 cidades ali, porque eles sabiam que a energia estava presente ali. Mas a grande lei, sabendo que esse trabalho evolucional deveria continuar, ela cria com o tempo novas 7 igrejas que vão se projetando do Oriente para o Ocidente para afirmar a evolução da humanidade caminhando do Oriente para o Ocidente. Podem ver que depois nós tivemos praticamente a reconstrução da Europa. 1500 nós começamos a ter a chegada dos europeus aqui nas Américas, porque a evolução continua o seu passo projetando aonde? Para as partes novas, criando novos porvires. Então esses seres especiais, eles começam a se projetar. Então vamos ter essa compreensão novamente, agora fazendo uma síntese. O trabalho do Cristo
era afirmar através do trabalho das 7 igrejas do Apocalipse, que hoje as igrejas do Apocalipse estão na parte oeste da Turquia, pesquise, e ali o que nós tínhamos? Nós tínhamos Jerusalém e Roma, que iriam ser as dirigentes dos valores cultuados por essas 7 cidades para criar uma nova realidade, um novo ciclo à humanidade. Mas aí tivemos a morte do Cristo e a grande lei, a lei cósmica ou a lei universal, precisou readaptar tudo isso. Então a evolução, tendo que vir sempre do Oriente para o Ocidente, são criadas, cada uma no seu tempo, entendam isso, cada uma no seu tempo, novas 7 igrejas que iriam transbordar ou fazer todos os valores do trabalho do Cristo se manifestarem no lugar novo, na Nova Jerusalém, que o próprio apóstolo João narra como uma visão, que ele via a Nova Jerusalém projetada, que não é essa Jerusalém de hoje. Essa nova realidade está projetada hoje no Brasil. Vamos entender isso. Então cria-se, de acordo com o tempo, cada qual no seu tempo, novas 7 igrejas, onde o culto do Santo Sangue ou o culto do Santo Graal começa a transbordar do Oriente para o Ocidente. Então nós tivemos a formação de 4 igrejas, catedrais, o nome que você queira dar, em relação à Europa, e 3 nas Américas, de acordo com o seu tempo. Então quais são essas novas igrejas que foram recebendo o trabalho projetado das 7 igrejas do Apocalipse? Nós temos Bruges na Bélgica, nós temos Santa Maria Maggiore ou Santa Maria Maior na Itália, nós tivemos a Sé Patriarcal em Lisboa e também a Abadia de Westminster na Inglaterra. Então essas 4 novas igrejas, elas foram recebendo, com um trabalho fantástico de seres especiais, o transbordo vibracional de consciência que estavam presentes na época do Cristo, nas 7 igrejas do Apocalipse. E depois nós tivemos, novamente, cada qual no seu tempo, 3 igrejas formadas aqui nas Américas, no continente americano. Então nós tivemos ali em Washington, Catedral de Washington, nos Estados Unidos, a Catedral do México e, por fim, especialíssima aqui no Brasil, que aí você começa a entender a chegada dos portugueses nessa região, a Basílica de Salvador, ali próximo ao Pelourinho. Então todas elas conseguiram, com um trabalho hercúleo de seres especiais, fazer e manter o culto do Santo Graal ou do Santo Sangue, que representa a vibração de todos os grandes seres que se doaram para a humanidade. Por isso que quando falamos da taça do Santo Graal, fica aquela mística de que ali existe o licor da imortalidade, o sangue dos seres especiais, que ali são depositados. Aí nós entramos em outra realidade, que José de Arimateia, que era um apóstolo oculto do Cristo, assim como Nicodemos, seria praticamente o 13º e o 14º apóstolos. José de Arimateia levou a taça do Santo Graal ali para onde o que nós chamamos hoje de Inglaterra, onde nós temos a região de Glastonbury, que depois com o tempo gera toda a realidade da mística do rei Arthur. Então existem coisas fantásticas que nós precisamos acessar através desse conhecimento. Então são formadas novas 7 igrejas, poderíamos chamar de 7 igrejas do Ocidente, que recebem todos esses mistérios desses trabalhos divinos e são projetadas novas consciências e novas realidades. E com isso, esses lugares vão crescendo, esses lugares vão criando uma nova civilização e nós precisamos entender que existe uma 8ª expressão dessas 7 catedrais, que esta 8ª expressão seria a Nova Jerusalém ou a Shambhala instaurada novamente no planeta Terra. Então ali são passados todos esses valores e quando chega no Brasil, a última ou a 7ª, repito, a Basílica de Salvador, ali próximo à ilha de Itaparica, ali um ser muito especial, que é o Padre Antônio Vieira, ele fazia todo
todo o trabalho do seu conhecimento em relação à implementação de tudo que existia ali. E com isso é criada esta oitava cidade. Essa oitava cidade representa hoje São Lourenço, no sul de Minas, onde nós temos o ápice do Trópico de Capricórnio. Tudo se iniciou na nossa evolução no que nós chamamos de Trópico de Câncer, ali naquela parte da norte da Índia, por isso que o budismo é tão forte ali. Aí depois o que nós temos no Trópico de Capricórnio, que representa a chegada da família criada no Trópico de Câncer. Agora a missão de nós subirmos a montanha e instaurar esse novo culto. Então ali onde nós temos São Lourenço, no sul de Minas, seria a oitava expressão dessas 7 igrejas novas que foram criadas, como eu já citei, 4 na Europa e 3 nas Américas. Então ali nós temos o local fantástico, onde firma-se a Era de Aquário, e a eubiose, a Sociedade Brasileira de Eubiose, tem ali um templo especialíssimo que basta você pesquisar no Google, que traz todo o aglutinar de todas essas vibrações trabalhadas por todos esses grandes seres, aonde esse culto verdadeiro do Santo Graal, no sentido real de consciência, que traz todo o trabalho de todos os grandes seres da humanidade, ali culmina na cidade de São Lourenço, onde nós temos este templo da eubiose, e ali nós temos um obelisco aberto ao público, que diz que todos que chegarem naquele lugar já recebem as excelsas vibrações de todo esse novo padrão que deve ser vibrado. A cidade de São Lourenço também possui 7 cidades sagradas ao seu redor, ali no sul de Minas. Quais são essas cidades? Pouso Alto, Itanhandu, Carmo de Minas, Maria da Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde e Ayuruoca. Então essas novas 7 realidades trabalham todo o potencial que deve ser cultivado, trabalhado, para que nós possamos merecer novamente aqui na face da Terra a presença majestática, a presença divina do retorno de um ser que vai aglutinar junto dentro dele, um Buda da Era de Aquário, todas as realidades de todos os avatares, de todos os Budas, de todos os Bodhisattvas que já se manifestaram aqui na humanidade. E junto com a sagrada cidade de São Lourenço, nós temos mais 2 pontos especialíssimos. Um eu já citei, que explica a chegada dos portugueses naquela região, que está ali na ilha de Taparica, Salvador, e também temos a especialíssima cidade, que é a cidade de Nova Chavantina, ali no Mato Grosso, na Serra do Roncador, que representa a parte física, a parte pétrea, onde tudo que acontece no mundo, no seu sentido bom, se projeta ali. Por isso que nós temos uma mística tão grande. Então hoje nós temos no Brasil, queridos ouvintes, nós temos instaurado a Nova Jerusalém de todo o trabalho desses grandes seres, como eu já citei, em São Lourenço, Minas Gerais, que trabalha em conjunto com a Serra do Roncador, de onde vai sair um novo tipo de ser humano, e a parte central é a ilha de Taparica, que faz o equilíbrio perfeito como fiel da balança dessas 2 consciências. Seria como se em São Lourenço, como Nova Jerusalém, nós tivéssemos a força causadora, a força correspondente ao Pai, e por fim, na Serra do Roncador, o Filho ou o efeito de tudo isso, onde nós teremos, num futuro que não está tão distante, nós teremos a formação de um novo tipo de ser humano que com o tempo irá povoar o planeta Terra. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo, você falou, puxa, alguma coisa que você falou, Newton Schultz, acrescentou para mim. Eu gostaria de beber da fonte desse conhecimento, como eu sempre divulgo aqui. Você pode ingressar nessa sociedade altruísta, sem fins lucrativos, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, que hoje, para mim, Newton Schultz, é a escola de ponta. Não existe nenhuma escola que transmita todos esses segredos de uma forma aprofundada para vocês, que procuram beber dessa fonte e serem os novos apóstolos de Aquário, que apontam essa boa nova, que através de todas essas sombras que emergem agora, farão construir esse novo porvir e nós seremos um ser humano melhor. Manda um e-mail para a minha equipe. Qual é o e-mail da minha equipe? Equipe
equipe@newtonschutz.com.br. Vou repetir, equipe@newtonschutz.com.br. Você fala, como escreve o Newton Schutz? Pesquisa no Google, vai aparecer ali o meu nome, NILTONSCHUTZ. Coloca tudo junto.com.br. Aí você informa o seu local e você pode ingressar nessa iniciação. Eles vão indicar o lugar mais próximo para vocês, ou mesmo se não tiver nenhum departamento, você pode fazer a sua iniciação online. Finalizando o meu programa, André, equipe@newtonschutz.com.br. Queridos ouvintes, agradeço a sua sintonia de coração e mente. Espero ter acrescentado algo para vocês. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.